De volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Melo, ele que é jornalista e editor também do site Terra Brasil Notícias. Doutor Júnior, estamos falando aqui sobre as manifestações e também a importância do bicentenário da nossa independência, tudo isso nessa semana agora, nas primeiras semanas de setembro. E foi levantado os críticos, né? Eu posso citar aqui um deles, o senador Randolph, teria dito no Twitter, redes sociais, queria acionar a Justiça Eleitoral, porque supostamente o presidente Bolsonaro teria misturado o ato cívico com as manifestações, ou promovendo-se a si com dinheiro público nesse contexto. Inclusive, quero levantar aqui essa indagação para Vossa Excelência. Teria acontecido crime de responsabilidade, doutor Júnior? O presidente e sua equipe de campanha teria misturado as coisas? Olha, eu digo porque sou especialista em direito eleitoral e eu não vi nenhuma irregularidade. Aliás, eu estava muito ansioso para ver se realmente iria acontecer alguma coisa desse tipo, principalmente uma quebra institucional, alguma coisa. Pelo contrário, o presidente foi ameno nas suas palavras. Ele, dessa vez, não falou em outras instituições, como o STF, que ele vinha num embate forte, e dessa vez ele não tocou no assunto, pelo menos diretamente, né? Mas você vê que os gestos, a equipe dele deve ter tido muito cuidado, porque, por exemplo, na hora dele falar como candidato, ele tirou a faixa presidencial, não sei se vocês viram. Então, assim, tudo foi assessorado, e muito bem assessorado, porque ele sabe o quanto ele está sendo vigiado, praticamente que ele tem uma oposição dentro do judiciário, né? O presidente Bolsonaro, que, por exemplo, você imagine que os juízes, promotores, eles agora eles têm que pagar previdência. Então, na reforma previdenciária, a reforma da previdência, foram incluídos. E isso causa, por exemplo, se você pegar um funcionário público da Justiça Federal e se você vê quando Lula entrou, ele ganhava 3 salários mínimos. Eu estou falando de um servidor nível médio. Quando Lula saiu, ele ganhava 13. Então, assim, ele valorizou muito as categorias de funcionário público, ao ponto de chegar ao funcionário público, e eu acho que o funcionário público tem que ganhar bem, ele não pode fazer riquezas trabalhando com o dinheiro do erário, né? Vi aí de situações de, por exemplo, advogados da União que ganhavam 400, 500 mil por mês. Para uma empresa com 30 funcionários ter um lucro líquido de 50 mil reais, tem que trabalhar muito. Então, assim, isso está também no Manifesto Comunista. Para quem lê o Manifesto Comunista de Karl Marx, está lá, você tem que aparelhar as instituições. E como é que se aparelha as instituições? Comprando os funcionários. Como é que se compra? Aumentando os salários. Então, assim, o cara tem uma vida na babesca, né? Alguns funcionários públicos, principalmente federais, passaram a ganhar muito dinheiro. Então, assim, a militância em alguns órgãos ficou exacerbada, né? Não, eu quero o Lula porque ele vai me dar. Mas aí ele faz isso, né? Faz uma barreira ali, sem barreira, para começar a implantar o que ele realmente quer, que são vários pontos. Por exemplo, aí você vem para a ideologia de gênero, começa a dizer que o progresso, por exemplo, tem um escritor, acho que é inglês ele, Edmund Burke, ele disse o seguinte: você pode fazer a progressão da sociedade, mas você tem que manter os pilares. Família, né? Deus, e isso é uma coisa que você tem que estudar muito. Por exemplo, eu estudei, e isso eu estudei por conta de um familiar meu que virou comunista e eu não sabia debater com ele, e eu tive que estudar tudo sobre o socialismo, o comunismo, saber se era bom mesmo, porque se for bom, e na cabeça deles ainda é uma utopia. Eles dizem que é uma utopia, que não foi implantada ainda, mas é como se todo mundo devesse ter o mesmo carro azul, o mesmo cabelo, a mesma roupa, como se todo mundo tivesse. E, na verdade, assim, o que a gente vê, Venezuela, Argentina, é que as pessoas realmente elas são igualitárias, mas na parte de baixo, passando fome, passando sede. Por exemplo, na Venezuela, você não tem mais cachorro na rua porque todo mundo já comeu.
os cachorros, gato, não tem, praticamente não tem pet. Não, só porque é uma minoria de 8% que é. Então, voltando aqui, eu não vejo que o presidente cometeu nenhuma irregularidade, até porque ele está em campanha. Todo o dinheiro, a partir, por exemplo, uma viagem que ele fez para o Rio de Janeiro, todo o dinheiro que ele fez nessa viagem, o PL tem que repor os cofres públicos. Então não tem como. As pessoas de esquerda, ou chamo mais de fanáticos, eles começam a denunciar coisas, salvo engano, o TSE diz que todo dia chegam 1.500 a 2.000 denúncias. E quase que nenhuma vai à frente. Agora, Randolph tem suas... ele virou quase um meme, uma piada nacional. O cara usa... Ele disse, se não foi ninguém que disse, ele disse o seguinte, que ele passou a ser o PGR. Olha que absurdo. Ele disse, eu passei a ser o PGR. Eu passo por cima da Procuradoria-Geral da República para quem tem foro. E para quem não tem. Porque não existe, interessante dizer, onde é que tem na Constituição que há hierarquia do Supremo sobre o STJ, sobre... Não. O juiz da primeira instância ele tem força, por exemplo, se você fizer uma ação popular contra um ministro do STF, ele vai responder aqui em Mossoró. Por quê? Porque não há, o que existe são competências. A competência de uma matéria constitucional, ela vai para o Supremo. De uma lei federal, ela vai para o STJ. De uma lei municipal, ela vem para a estadual. Então, assim, o Supremo criou uma cultura de dizer que ele é... Porque tem o nome Supremo, que eu acho que deve ser mudado esse nome para Corte Constitucionalista, né? Temos que botar os pingos nos is, como tem um programa aí, mas eu acho que isso tem que ser revisto, porque os ministros do Supremo, eles extrapolam suas prerrogativas judiciárias nesse sentido. Por exemplo, nenhuma corte constitucional do mundo julga, isso é do Brasil, julga ação penal, só do Brasil. Porque não é intrínseca, entendeu? E fica assim, esmiuçando uma coisa que não lhe cabe. Olha só onde é que nós vamos. Então, assim, eu acho que tem que colocar um freio de arrumação. Falar em freio, tem que ter freios e contrapesos, não há isso hoje. Se a Suprema Corte hoje diz, está dito, você não tem, vai com um rapaz trabalhar comigo, não tem como desdizer. Então, é muito poder. Esse poder aí foi colocado, mas tinha uma intenção, porque nós tínhamos saído do regime militar, e o Ulisses Guimarães ficou muito... ficava com medo do presidente da República ter muito poder e voltar ao regime. Então, ele disse, vamos dar muito poder ao judiciário. E aí não pode, tem que haver realmente os freios e contrapesos. Mas não houve, na minha visão, pelo menos, né? Vamos esperar aí as decisões. Eu vi a imprensa eufórica, principalmente a grande mídia, que está do lado da esquerda, que está do lado de Lula, um absurdo, Lula saiu daquela condição, mas eu vi a imprensa ao ponto de William Vac, que eu tinha até esse momento respeito por ele, e falar do órgão genital do presidente. Quer dizer, olha que ponto, não tem mais nada para falar, o cara disse, não, vamos falar do órgão genital do presidente. Doutor Júnior, nós vimos um mar verde e amarelo ontem nas imagens, e até em várias capitais, o senhor mesmo percebeu que aqui em Mossoró também tivemos manifestações significativas. Eu queria que o senhor comentasse uma decisão, não foi nesse mês, já faz alguns meses, uma juíza de primeiro grau teria vinculado o verde e amarelo, a camisa da seleção, a bandeira, com o presidente atual, que está em campanha. Como o senhor viu uma decisão dessa esdrúxula, a meu ver? Eu acredito pode ter até revertido em segundo grau, eu não vi o resultado da mesma. Mas como o senhor viu isso diante das manifestações dessa semana também? A juíza do Rio Grande do Sul, inclusive, foi derrubada, tão esdrúxula que foi derrubada 2 dias depois. Mas olha só a que ponto chegamos, aquela militância que eu estava falando. Isso é pura militância. Como é que você proíbe usar a bandeira do Brasil, um símbolo nacional, inclusive é crime. A juíza pode ser ainda, eu não sei se, porque o judiciário só anda você tem que empurrar o judiciário, ele não anda só, né? Você tem que provocar o judiciário, não. Na verdade, eu generalizei aqui porque o MP ele busca a informação. Mas a magistratura, a juíza, ela não poderia, eu não sei se ela foi provocada por alguém, mas uma decisão dessa é criminosa, porque a bandeira nacional é um símbolo. Agora, as pessoas, elas, por ter a cor verde,
Partido Verde me parece que tinha cor verde. Mas só que é o seguinte, não é a cor. As pessoas reacenderam aquela chama do patriotismo que tinha com a seleção brasileira. Não sei se o senhor lembra. E aí as pessoas migraram para o presidente Bolsonaro, que é uma coisa... E ele conseguiu realmente ligar a pessoa dele ao patriotismo, a essas questões, vamos dizer assim, que exaltam o país, não a pessoa, mas o país. É o hino nacional, que é outro símbolo, né? É a bandeira nacional, é o hino da independência, as pessoas choram. Ontem no desfile, estava assistindo pela televisão, as pessoas caindo em lágrimas. Porque, imagine você, e isso eu sofri na pele, de um filho seu falar na escola, olha, eu gosto de Bolsonaro, e sofrer bullying dos professores e dos colegas. E dizer que só aceitam se usar alguma bandeira LGBT, alguma coisa, porque senão a pessoa é fascista, não sei o quê, babá, é sexista, é tanto isso, agora que eu não, né, agora tem um tal de misógino. Só para você ter uma ideia, claro que a mulher, vamos dizer assim, é a base da família, é a mulher, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, mas estão desvirtuando isso. 75 leis foram feitas para blindar a mulher. Mas o problema é que está causando um problema, inclusive, ao judiciário. Porque nós tínhamos, o senhor, não sei se o senhor lembra, o senhor estudou, nós tínhamos o princípio da mulher de Potifar. Isso nos livros era amplamente, porque, assim, a mulher às vezes está com raiva do marido, porque fez alguma coisa errada e tal, isso já aconteceu muito, e aí ela associa um crime, né, a essa pessoa, um namorado e tal, e só a palavra dela não vale, tem que ter testemunho e tal. Hoje não, hoje mudou, e aí a gente vê pro Brasil afora alguns absurdos, mas a mulher tem que ser realmente blindada, isso é fato, porque existe muita violência, principalmente doméstica, né? Mas precisa ter um certo cuidado para que não haja a balança, ela tem que estar sempre, a justiça tem que ser feita, né? E nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Doutor Júnior, uma das temáticas das manifestações foi a questão da liberdade de expressão. E há uma semana atrás, eu acho que no final de agosto, tivemos investigações, buscas em apreensões em celulares de empresários brasileiros, né, por conta de conversas no WhatsApp. Isso no próximo bloco, eu já deixar chamado, no próximo bloco, eu quero que Vossa Excelência discorra sobre as investigações, abrir até inquérito nesse sentido. Então sai daí, voltamos já.